E a tão esperada apuração dos resultados da eleição dos Estados Unidos começou e o Bitcoin chegou a passar dos 70 mil dólares hoje. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin após esse evento. Vou comentar sobre esse evento, o que a gente deve esperar para o mercado de criptomoedas de acordo com os possíveis resultados nas próximas horas. Também vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos que podem ocorrer nos próximos dias e podem virar o tema depois dessa eleição. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, a análise das principais criptomoedas do mercado, tudo subindo hoje, Solana subindo mais de 6%. Vou falar disso nesse vídeo, mas antes de continuar, pessoal, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, e também seguirem o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam mais rapidamente. E bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje, pessoal. Bitcoin tendo um dia de alta aí, à espera dos resultados da eleição dos Estados Unidos, né? Uma eleição extremamente disputada. E, pessoal, em termos de análise gráfica, a gente não tem um padrão muito bem definido aqui não, tá? Algumas pessoas estão falando que o Bitcoin fez um fundo duplo aqui, tá? Mas não está muito normal, tá? O segundo fundo está muito mais baixo, o volume está maior no segundo fundo. Não é muito característico isso daqui de um fundo duplo, não. Então, o mercado, na verdade, eu acho que o que está mandando no Bitcoin agora é a eleição dos Estados Unidos, tá? E a gente tem dois possíveis cenários principais. Tem o cenário onde o Donald Trump ganha. Aliás, temos três cenários, né? Mas os dois principais. O principal seria onde o Donald Trump ganha, né? A gente poderia ver o mercado se animando em relação a isso. A gente viu que o mercado tem reagido bem aí às expectativas de o Donald Trump ganhar, tá? Mas também existe o risco do mercado fazer o famoso compra no boato, vende no fato, né? O mercado subiu bastante aí nas expectativas do Donald Trump ganhar. Pode ser que haja realização de lucro, tá? Então, não é garantido que a gente vai ter um mega pump se o Donald Trump ganhar. Pela lógica dos últimos dias, seria mais provável do que se fosse a Kamala Harris, tá? Já no segundo cenário, onde a Kamala Harris ganha, a gente poderia ter uma correção, porque o que está fazendo o mercado subir nos últimos dias é a forte expectativa de que o Donald Trump pode ganhar as eleições. A gente também tem um outro cenário, pessoal, que seria bem mais complicado, que seria um em que ocorresse um empate, tá? Ou seja, os dois candidatos ali empatados com a mesma quantidade de delegados, aí isso iria para a justiça, provavelmente, e a gente poderia ter uma queda nesse cenário, pelo menos na minha visão, tá? No meu entendimento, isso seria ruim para o mercado, porque geraria bastante incerteza e o mercado odeia incerteza, tá? Então eu acho que mais do que a análise gráfica agora, o que está mandando é a situação do mercado americano como um todo, tá? Algumas pessoas estão falando que a gente tem um canal de alta aqui no gráfico do Bitcoin, né? Se a gente traçar aqui, a gente consegue desenhar sim um canal de alta, uma linha de tendência de alta, e em tese o Bitcoin estaria respeitando por enquanto essa linha de tendência de alta, mas sinceramente, pessoal, eu acho que o resultado da eleição americana ele vai mandar mais do que a análise gráfica, tá? E análise gráfica eu só vejo uma coisa aqui que seria bom para o mercado agora, se ele conseguisse romper os 73.600 aproximadamente, que é o topo histórico, tá? E a gente poderia ver o Bitcoin começando a deslanchar e as altcoins também começando a deslanchar, tá? Mas por enquanto isso não aconteceu. Enquanto ele não rompeu o topo histórico, existe risco do topo histórico ser uma resistência, como foi nos últimos dias e tem sido nos últimos meses, tá? Em termos de apuração dos votos, pessoal, a gente tem uma situação aí ainda bastante indefinida, tá? Em dois estados aqui, né, no Kentucky e em Indiana, a gente tem aí algumas urnas apuradas. No Kentucky aí a gente tem 5% das urnas apuradas, em Indiana, né, 5%, e no Kentucky 2%, ou seja, temos uma quantidade muito pequena de urnas apuradas ainda, tá? A gente tá vendo aqui agora 63% dos votos pro Donald Trump até agora, dos votos apurados, e 35% para Kamala Harris, tá? Só que, pessoal, a gente só tem 2 estados aí com votos apurados. Se eu não me engano, são mais de 50 estados nos Estados Unidos, tá? E pode ser que esses estados aqui em que a apuração ocorreu sejam estados onde o Donald Trump está na frente na corrida. Então, é normal. Isso aconteceu na eleição no Brasil, pessoal. Não sei se vocês se lembram, tá? Em 2022,
tinha o Bolsonaro e o Lula, né? E o Bolsonaro começou na frente na corrida, lá na contagem de votos, porque a contagem de votos começou em Santa Catarina, o primeiro estado que liberou os resultados das urnas, né? E era um estado onde o Bolsonaro era mais forte, tá? Então você teve ali o Bolsonaro começando na frente, mas à medida em que os outros estados em que o Lula tinha maior a quantidade de votos foram divulgando seus resultados, o resultado se equilibrou. No começo estava desproporcional, tá? Então a gente pode começar a ver esses resultados aqui mudar. Esse resultado que a gente viu agora, a gente não tem uma amostra muito grande ainda para ter uma noção. Quando tiver aí uns 90% das urnas apuradas, a gente já vai saber aí como é que estão as coisas, tá? E é bem provável que os números aqui fiquem bem próximos, tá? A Câmara tende a se aproximar do Trump, porque as pesquisas estão mostrando que os dois aí estão bem empatados e que não há uma distância muito grande de intenção de votos entre os dois, e isso aí pode acabar levando o mercado a corrigir na hora que, por exemplo, se acontecer, por exemplo, da Câmara passar o Trump aqui, pode ser que o mercado faça movimentos de correção, tá? Então, essa noite tende a ser volátil, tá? Quando que a gente vai saber esse resultado? Pessoal, vai levar dias para o resultado definitivo ser apurado, tá? Mas é provável que aí, hoje, no final da noite, aí, pela madrugada, a gente já tenha aí vamos dizer assim, a gente já tem uma noção aí de quem ganhou as eleições lá nos Estados Unidos, à medida em que for nos estados que tem mais delegados for apurado, a gente vai ter uma noção de quem está ganhando, tá? Então talvez amanhã de manhã a gente saiba como vai estar essa situação. E uma coisa que eu já adianto para vocês, pessoal, o dólar aqui no Brasil subiu bastante nos últimos dias, tá? E fechou hoje em 5,75, e se a Kamala Harris ganhar, existe a chance do dólar ceder aqui no Brasil, tá? O dólar pode ceder no mundo inteiro, o DXY pode cair, né? O DXY subiu muito nos últimos dias apostando no Trump Trading, né? Ou seja, o Trump ganha. O Trump ele tem uma narrativa de guerra comercial com a China, isso acaba trazendo inflação, a inflação acaba fazendo juros mais altos, por isso que o DXY tem ficado mais alto nos últimos dias com a expectativa de vitória do Trump, porque se os Estados Unidos passam a ter uns juros mais altos, né, ao mesmo tempo uma política fiscal expansionista estimulando a economia, isso acaba puxando o dinheiro do resto do mundo para os Estados Unidos. Então, se o Trump ganhar, a gente pode ver aqui uma continuação desse movimento de fortalecimento do dólar, do DXY, o que pode levar o real aqui no Brasil a se desvalorizar. Por um outro lado, se a Câmara ganhar, a gente pode ver o real se valorizando frente ao dólar, tá? Então a gente pode ver o dólar caindo amanhã. Então amanhã a gente já vai saber isso é extremamente importante para nós brasileiros aí, porque isso impacta diretamente as nossas vidas, tá? Mas enfim, pessoal, depois desse evento, quando acabar essa eleição dos Estados Unidos, o foco dos mercados vai passar a ser na reunião do Fed de quinta-feira, tá? Quinta-feira a gente vai ter aí decisão de taxa de juros do Fed, o mercado vai estar ansioso para ver essa coletiva de imprensa, ver o que o Fed vai falar do último payroll que veio extremamente baixo, né? Veio assustadoramente baixo, então o mercado está muito ansioso para saber o que vai sair disso. Outro assunto que pode voltar à tona, pessoal, é a questão do Irã e Israel, tá? Tainan, mas isso já acabou. Não acabou, viu, pessoal? Pelo jeito, o Irã tá esperando passar as eleições dos Estados Unidos para dar uma resposta para Israel, tá? E lembrando, dependendo de como for essa resposta, agora que as eleições passaram, pode ser que os dois lados não tenham mais tanto receio de escalar o conflito. Eu acredito que está todo mundo esperando as eleições. Isso pode voltar a ser tema no mercado de novo. Então fiquem ligados em notícias relacionadas a isso. Se aparecer alguma coisa, eu vou jogar lá no canal do Telegram, tá? Geralmente eu jogo lá quando aparece, então não deixem de seguir. O link está embaixo na descrição desse vídeo. Em termos de análise de sentimento, a gente vê que a situação está bastante calma aí, né? No caso do TRDR, a gente vê que o Open Interest tem caído nos últimos dias e o pessoal não está querendo abrir novas posições. É aquela história, ninguém está querendo dar o primeiro passo, ninguém está querendo colocar o dinheiro na mesa para apostar na alta ou na queda, tá todo mundo meio com medo. Tá, o long short rate está em 1.22 na Binance, ou seja, ele está quase neutro, tá? Ele não está muito alto, nem muito baixo. O mercado aí está aguardando o resultado da eleição para se posicionar. Já aqui no Liquidation Rich Map da Highblock, a gente vê liquidez acima e abaixo, mas muito mais liquidez acima, né? A região dos 75 mil dólares continua com bastante liquidez. Acima também apareceu bastante liquidez na região dos 72.400 dólares. A região ali dos 71.700. Abaixo surgiu bastante liquidez também na região dos 66.700
e 66.600, tá? Ou seja, pessoal, vai depender do resultado da eleição. O mapa de calor, para mim, hoje, ele não está dizendo muita coisa, porque o long short ratio está praticamente no neutro. A gente não está tendo abertura de muitas posições. O mapa de calor mostra liquidez acima e abaixo. Isso quer dizer o seguinte, tá? Se o Trump ganhar, existe talvez a possibilidade das baleias tentarem aproveitar isso para jogar o Bitcoin lá nos 72, quem sabe até nos 75 mil dólares para liquidar os vendidos. Por um outro lado, se a Câmara ganhar, as baleias podem aproveitar para jogar o Bitcoin lá nos 66.800. Então, assim, a gente tem essas duas possibilidades, está bastante indefinido. A situação das altcoins, pessoal, continua difícil, tá? A gente viu hoje o Bitcoin subindo quase mais de 2% e a Ethereum não conseguiu subir mais de 2%, tá? A situação da Ethereum segue complexa, ela está numa região de suporte, essa região aqui dos 2.400 dólares, é uma região que tem segurado ela nos últimos meses, ela não pode romper para baixo. Se ela romper isso aqui para baixo, o próximo suporte está na região lá dos 2.250, ela poderia cair bastante se isso acontecesse. No entanto, a gente ainda não tem uma definição, tá? Outra moeda importante aqui nesse momento de analisar é a Binance Coin. Binance Coin, pessoal, rompeu para baixo um topo duplo nos últimos dias, está testando aqui de novo a região de suporte desse topo duplo, né? Ou seja, ela está ali testando a resistência, na verdade, a região que era suporte virou resistência. Eu acho que tudo vai depender do resultado da eleição. Se o resultado não agradar o mercado, acredito que a chance da Binance Coin ir lá nos 524 é grande. Agora, ela formou um topinho, um fundo duplo menor, topo não, né? Um fundo duplo menor aqui no gráfico de uma hora. Se ela romper para cima, né? Se a gente tiver um resultado aí que agrade os mercados, a gente poderia ver a Binance Coin subindo novamente. O alvo desse fundo duplo aqui seria na região dos 582 dólares, tá? Então, tá bastante indefinido aqui. Tá Solana subindo forte hoje aí com a expectativa de eleições dos Estados Unidos. Tá Solana parecia estar formando um topo duplo ali no gráfico diário, mas ela acabou que ela falhou o rompimento por enquanto, tá? O alvo desse topo duplo tá ali na região de 140, mas eu acho que vai depender muito do resultado da eleição dos Estados Unidos, tá? Acredito que se a gente tiver um resultado que agrade o mercado, ela pode voltar a subir. Não dá para projetar um alvo, porque a gente não tem um padrão, mas por um outro lado, se o resultado não agradar, aí, meus queridos, a chance dela ir para a região dos 140 novamente é grande, tá? XRP, pessoal, tá subindo um pouco hoje, mas ela continua naquela situação, rompeu para baixo uma bandeira de baixa, com alvo lá na região dos 40 centavos de dólares, tá? Tron tá caindo hoje, Tron testando a região de topo histórico nos últimos dias, tá caindo um pouco mais forte do que a maioria do mercado, né? A gente vê o Bitcoin subindo 2%, a Ethereum subindo 1,20% e a Tron caindo quase 2%, tá? Isso é um péssimo sinal, sinal de que ela bateu na resistência, a resistência não está deixando ela subir por enquanto, tá? Outra moeda importante, a ADA Cardano, continua na mesma situação, está subindo um pouquinho hoje, mas ela ainda parece estar dentro de um possível triângulo descendente que, se rompido para baixo, vai levar ela a 20 centavos de dólares, tá? Tom, tá caindo um pouco hoje, não tá legal o gráfico da Tom, meus amigos. Se a gente olhar aqui o gráfico da Tom, eu acabei clicando em algo aqui que atrapalhou o layout do meu gráfico. Enfim, gráfico da Tom, pessoal, se a Tom romper para baixo esse triângulo descendente que ela parece estar formando, a coisa vai complicar bastante, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui desse possível triângulo descendente para baixo, a gente teria alvo para a Tom lá na região dos 4 dólares, tá? Ela parece estar bem fraca, acredito que se o mercado corrigir, ela vai junto, tá? Aave, pessoal, Aave parecia estar formando um topo duplo nos últimos dias, tá? Ela voltou para retestar a região de resistência desse topo duplo, tá? Acredito que tudo vai depender do resultado da eleição também, tá? Se o resultado não agradar, ela deve ir para os 100 dólares, se agradar, ela pode aí voltar a subir, tá? Mas não tem um padrão de alta aqui muito bem definido, muito bem desenhado para a Aave por enquanto, tá? Então a situação dela aí tá um pouco complicada, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de falar, Pendle, tá subindo hoje, tá? Pendle ainda parece ter aquele cabeça-ombro invertido, mas ao mesmo tempo ela parece estar formando aqui um topo duplo, tá? Acho que vai depender também do resultado da eleição, ela não pode romper os 4 dólares e 10 centavos para baixo, se ela romper ela forma um topo duplo, tá? Então vamos aguardar aí, ver o resultado dessa eleição. No geral, pessoal, a maioria das altcoins aí ainda estão dando sinais de que podem cair, mas eu acho que o que está mandando no jogo hoje se chama eleição dos Estados Unidos. Amanhã de manhã a gente provavelmente já vai ter um resultado definitivo. No mais, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de
quarta-feira, de terça-feira, né? De terça-feira. Até mais, tchau!